Falou pessoal, aqui é o Nerd Negro Celso Santos, chegando mais uma vez no canal, trazendo mais um vídeo a vocês. E lembrando aí que se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações e nos ajude aí deixando o seu like. Outra coisa, se você quiser, você pode nos ajudar aí também, sendo o nosso sócio mantenedor. Da seguinte forma, é somente você se inscrever como membro do canal, e aí você estará nos ajudando aí assim para podermos comprar materiais e fazermos sempre um vídeo diferente para você, além de poder aí mandar para nós sugestões de vídeos e também, quem sabe um dia aí assim podemos gravar algo juntos, ok? Então fica a dica para que você possa nos ajudar. E hoje o nosso tema será falando sobre a questão da presciência de Deus, ou seja, estaremos lendo aí assim um texto estipulado assim, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, estaremos explicando esse texto aí assim tal, e dentro desse texto estaremos falando aí assim sobre as questões da física e da metafísica antes da criação do mundo. Deixando bem claro aí assim que o nosso objetivo não é debatermos aí assim questões religiosas, nem ao menos aí assim tentar passar para você uma outra visão, querendo mudar aí assim a questão da sua religião. O nosso objetivo é mostrar que a Bíblia, ela não nega que Deus, ao criar o homem, ele já havia pré-estipulado toda a vastidão do universo. E isso fica bem contido aí assim nas páginas da Bíblia Sagrada, para que você possa ler e entender. E esse é o nosso objetivo no dia de hoje. Esse é um tema bem polêmico, pessoal, porque existe uma grande guerra aí assim entre a questão dos criacionistas e dos evolucionistas, né? Na qual um pessoal crê na criação, que Deus foi lá e criou o mundo do nada, e outros creem que na verdade foi um processo evolutivo, na qual o homem e o universo passou assim por várias etapas até chegarmos aonde estamos no dia de hoje. Na verdade, a Bíblia Sagrada não nega a questão evolutiva do universo. Ela apenas está contida dentro dos versículos da Bíblia Sagrada. O escritor de Gênesis, que foi Moisés, ele era um homem sábio, tanto porque foi um homem criado como rei. As pessoas esquecem-se que Moisés, ele foi retirado, o nome Moisés significa retirado das águas. Se você conhece a história de Moisés, vai saber que ele foi resgatado pela filha de Faraó e foi criado como filho da filha de Faraó. E ali, em Atos dos Apóstolos, lá no Novo Testamento, lá está escrito o seguinte: e Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22, diz isso, que ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Então, se ele foi instruído em toda a ciência do Egito, mostra que Moisés não era uma pessoa leiga, mostra que Moisés não era um fazendeiro, mostra que Moisés não era uma pessoa assim tal, que você pudesse dizer, ele não tinha sabedoria nenhuma. Não, ele foi instruído de todos os deuses do Egito, ele foi instruído de toda a questão da ciência do Egito, porque ele foi preparado para ser rei, independente de qualquer outra coisa. Sabíamos, ou seja, que existia ali assim um sucessor para Faraó, porém na linha de sucessão, se essa pessoa morresse em guerra, quem iria assumir o trono do Egito automaticamente seria Moisés. Então as pessoas muitas vezes não entendem ali assim que se Moisés não quisesse tirar o povo de Israel do Egito, ele poderia ficar lá, simplesmente matar o irmão dele, e aí ele ficaria como Faraó, que seria considerado ali para os egípcios na época a personificação dos deuses egípcios, que era o Faraó. Mas todos nós conhecemos a história e sabemos que Moisés resolveu sair dali do Egito e automaticamente ele começa a escrever um livro. E esse livro, chamado Livro de Gênesis,
era o primeiro livro de um compêndio literário chamado Pentateuco, na qual ele escreveu a história da nação israelita, na qual hoje nós conhecemos como os judeus. Porém, abrindo-se um adendo aqui, vale a pena lembrar que nem todo judeu é hebreu, mas todo hebreu é judeu. E Moisés, na sua sabedoria, fez o quê? Ele escreveu o Pentateuco, colocando o princípio de cada um dos livros como uma frase, né? Daí nós temos o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômio. Quando nós pegamos esses livros no original hebraico, nós teremos o nome Bereshit, Mitzarim, Vaikra, Bemidbar e Devarim, formando a frase Bereshit, Mitzarim, Devar, Bemidbar, Devarim, que em português significa: no princípio, estes são os nomes que chamou Deus no meio do deserto e lhe falou estas palavras. Tendo por base que Moisés tomou o cuidado de escrever o princípio de cada um dos seus livros, formando uma frase para explicar o princípio e assim do povo de Israel, vemos então que era um homem formado, que era um homem inteligente, que era um homem instruído, de acordo com o livro de Atos, capítulo 7, versículo 22, em toda a ciência do Egito. Mas vamos então lá para Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, onde nos diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Pessoal, quando vemos essa frase, nós temos que ter em mente o seguinte: primeiramente, três coisas aí assim já especificam essa frase de Moisés, né? Explicando aí assim a questão sobre a criação do universo. Primeiro, no princípio criou Deus todas as coisas, tá? E a primeira coisa que ele cria é a questão do tempo absoluto. O momento criativo, o ato criativo trouxe a existência de qualquer coisa que não existisse fora da presença de Deus. Então, neste momento, começa a existência, né, do universo físico como nós o conhecemos. Podemos entender então que naquele momento, quando Deus criou, o agir de Deus sobre o caos primevo, né, sobre a questão do Big Bang, ou Big Bang, como muitos dizem, a fim de produzir ordem aonde não existia ordem, nos traz então a questão do começo absoluto de todas as coisas fora da existência de Deus, que supõe que elas formem um coletivo para indicar que tudo, exceto Deus, veio a existir a partir desse momento, desse ato de criação. Um grande problema que existe muitas vezes aqui é que as pessoas começam a querer explicar que existe aí assim uma raça pré-edênica, que existe na verdade uma criação anti-adâmica. E quando falamos sobre isso, nós estamos dando a existência de que existia algo antes da existência do Deus Todo-Poderoso. Porém, a Bíblia não nega, preste atenção, a Bíblia não nega que existe uma pré-existência mesmo antes da criação do mundo. E aí você vai me perguntar, mas por que a Bíblia não nega isso? E alguns versículos nos mostram isso. Nós vemos aí assim, tal que Davi uma vez falando sobre isso, disse assim: antes que o mundo se formasse, tu és Deus. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz assim: antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Essa foi, na verdade, a palavra de Deus para Jeremias, quando o chamado profético dele, né? Dizendo assim: olha, antes que você se formasse, ou seja, dando a questão de uma existência humana antes mesmo da questão da gestação da mãe de Jeremias. Então nós vemos ali assim tal,
no Gênesis essa mesma colocação. Deus criando, dando ordem ao caos. No princípio criou Deus. Ele chega assim tal, no nada, ele começa a dar ordem ao caos. Ele começa a fazer o ato criador. Quando nós vemos assim, na palavra de Deus escrito, e disse Deus, haja luz, o verbo hebraico para criar significa bara, e ele fala, ele dá a sua palavra. Alguns aqui vão dizer assim que nesse momento houve a questão do logos, da palavra, da criação, que está lá no Evangelho de João, que fala assim sobre a questão que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, dizendo que na criação a presença do verbo já se fazia no momento do haja, para que houvesse a transformação de todas as coisas e dessa maneira pudesse se dar ordem ao caos. O que estamos dizendo aqui simplesmente é o quê? É que no momento da criação do universo já existia dentro da presciência de Deus a questão metafísica da criação do universo. A queda de Satanás, conforme é estipulado nas Escrituras Sagradas, não se dá no universo físico, mas se dá no momento do universo pré-existencial, ou seja, no universo metafísico, para que automaticamente após isso haja a constituição do universo físico como conhecemos, dando ordem ao firmamento. Salomão, um dos homens conhecido como um dos homens mais sábios do nosso mundo conhecido, escreveu da seguinte forma no livro de Provérbios, lá em Provérbios 8:22, fazendo um adendo aqui também. Livro de Provérbios e o livro de Salmos são os únicos dois livros da Bíblia que não tem capítulo, porque provérbio é provérbio e salmo é salmo. Então quando você for falar sobre provérbios, você diz, é o provérbio 8, no versículo 22, diz o seguinte: o Senhor me criou como princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Salomão dando intenção do quê? De que antes da criação, na presciência de Deus, Deus já havia o escolhido para ser o homem mais sábio do mundo. Nos princípios da criação do Éden, ou no princípio da criação da terra, nós vemos que Deus então impõe ordem ao universo, fazendo com que dessa maneira o mundo metafísico começasse a se manifestar no mundo físico, dando ordem às leis aonde não existia ordem. É por isso que muitas vezes as pessoas não entendem as questões dos buracos negros. Por quê? Existe uma zona de convergência aonde as leis da física não imperam e aonde o tempo e o espaço não existem. E aí os físicos se perguntam, se não existe tempo e espaço, aonde está a existência? Desta forma, também não conseguem explicar a existência de Deus. Eu fico aí então apenas com as palavras de um teólogo que dizia o seguinte: se você colocar várias letras dentro de uma gaveta, não conseguirá um livro. Mas Deus, dentro da sua presciência, deu ordem ao caos e desta forma criou o universo. Se você gostou do vídeo, faz o seguinte, deixa o seu like, retire as suas dúvidas. Eu sei que é um vídeo polêmico, eu sei que vai dar um bang muitas vezes na sua cabeça, mas esse é o nosso objetivo. Comente aí, deixa aí assim os seus comentários e com certeza voltaremos com esse assunto num próximo vídeo. Eu sou Celso Santos, o Nerd Negro. Fui!